Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o trabalho realizado pela Vara de Violência Doméstica de Contagem. Entenda até quando os pais devem pagar a pensão alimentícia para os filhos. Saiba como são emitidos os papéis de segurança utilizados no registro de certidões e documentos. Entenda em quais situações os acusados de praticar crimes têm direito à fiança. O JQ traz também decisões judiciais de destaque em Minas Gerais e esclarecimentos de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Terceira maior cidade de Minas Gerais, Contagem ganhou em 2019 uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e inquéritos policiais. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a inauguração da unidade é uma resposta ao crescente número de processos referentes à violência sofrida por mulheres que moram na região. Contagem é a terceira maior cidade de Minas Gerais, mas se destaca por engrossar as estatísticas de violência doméstica. Uma preocupação da Superintendente de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Contagem. Por isso, em 2017, foi instituída uma rede de enfrentamento com diversos parceiros. Então estivemos aqui no Tribunal de Justiça, fomos recebidos muito bem pela presidência, pela doutora Alice Bichel, que faz o trabalho aqui no tribunal com referência à questão da violência contra a mulher, e conseguimos esse ganho, levar para Contagem uma vara especializada. Em junho de 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais instalou no Fórum de Contagem a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e inquéritos policiais. Porque Contagem tem um índice muito alto, um dos maiores do estado, qualitativamente, de violência doméstica e feminicídio. Entre os mais de 3 mil processos que tramitavam nas varas criminais da comarca de Contagem e foram reunidos na nova vara, relatos semelhantes a vários que se repetem país afora. Era domingo de manhã. O ex-companheiro tentou esganá-la, quebrar o seu pescoço. Ele arrancou com os dentes uma orelha e o nariz da vítima. Os filhos viram tudo. A vara especializada recebe mensalmente cerca de 60 pedidos de medidas protetivas, que são concedidas em até 48 horas. No entanto, a equipe tem dificuldade em lidar com toda a demanda. São 13 funcionários cuidando de um acervo de mais de 6 mil processos. Isso porque a vara não cuida apenas dos casos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres. Recebe também todos os inquéritos policiais instaurados desde que a vara foi inaugurada. Tráfico, roubo, arma de fogo, embriaguez no volante, furto. A maioria dos casos são ações movidas por mulheres. A instalação da vara é uma resposta da Justiça Mineira ao crescimento da violência de gênero. Ela vai concentrar os processos que envolvem essa matéria, ou seja, especializa o juiz, ao passo que esses processos, essas ações, elas ficavam nas outras 4 varas que existem aqui em Contagem. Então fica ali, o juiz pode dar o mesmo tratamento a fatos, a situações distintas, não é? E quando a situação merece um tratamento distinto. As estatísticas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais mostram que a quantidade de processos na comarca de Contagem sobre violência doméstica aumentou. De pouco mais de 4 mil processos em 2018 para aproximadamente 5 mil processos em 2019. De acordo com a juíza, os números são um sinal de entendimento da sociedade sobre esses crimes. Eu acho que tem mais conscientização e mais segurança para as pessoas denunciarem. O que eu percebo é que a violência já era muito grande, ela continua muito grande, não teve uma redução com a criação da vara. Eu acho que a vara foi criada há muito pouco tempo, ainda não tem essa repercussão, mas a repercussão que eu percebo é que há mais notificação. Então, por isso os processos aumentam, a quantidade de processos aumenta. Com relação às solicitações de medidas protetivas, 90% delas são concedidas, total ou parcialmente. Além disso, há também encaminhamentos para programas de proteção e de reeducação.
Esses programas têm a casa que chama Casa Bem Me Quero, que ela atende as mulheres e a partir desse atendimento ela encaminha para os órgãos do município, seja órgão de saúde, seja para abrigamento, seja para o setor que atenda psicologia. Além disso, tem o pessoal que é do Estado, não é do município, do Estado, que é do CEAPA, que tem grupo de reflexivo de agressor. Então, quando eu percebo que aquela situação tende a permanecer, ainda com as outras medidas protetivas concedidas, normalmente é quando o vínculo existe, continua existindo, quando a mulher não quer, no primeiro momento, se divorciar, ou quando existe filho pequeno, que aquela relação com eles acaba acontecendo, mesmo a gente proibindo, por uma questão natural, vai acontecer. Então, nesses casos, a gente encaminha para esse grupo de reflexão e tem surtido efeitos muito positivos. Um trabalho para o bem da coletividade. Não fazemos isso sozinhos, tem que ser em rede, com parceiros, de mãos dadas, igual temos feito. O Tribunal de Justiça é um grande parceiro nosso. Todos nós aqui, no âmbito da Comarca de Contagem, nos sentimos orgulhosos. O Tribunal de Justiça ganha, nós ganhamos e a sociedade também ganha. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar. O acusado de praticar um crime pode aguardar o julgamento em liberdade desde que pague uma fiança. Entenda mais sobre o assunto na entrevista. A fiança é uma garantia dada pelo réu em virtude de sua liberdade. Para falar mais sobre o assunto, eu entrevisto o desembargador Eduardo César Fortuna Grion. Muito obrigada, desembargador. É um prazer estar aqui no Justiça em Questão. Certo. Quais crimes não é permitida a fiança? Terrorismo, tráfico de entorpecentes, os crimes hediondos em geral, o racismo e o genocídio. Bem, desembargador, qual é a autoridade competente para estabelecer a fiança? A autoridade policial pode conceder a fiança nos crimes cuja pena privativa de liberdade não ultrapassar 4 anos. Nos demais casos, só o juiz. E existe alguma possibilidade de a fiança ser devolvida ao réu? Sim. Se o réu for absolvido, ele terá a fiança devolvida. E também, se for declarada a extinção da ação penal, ele terá a fiança devolvida. Demais disso, em hipótese de condenação, a fiança será utilizada para o pagamento das custas do processo, da pena de multa fixada, de eventual prestação pecuniária fixada em favor de entidade filantrópica e da indenização pelo dano causado à vítima. Se após todas essas deduções algum valor remanescer, a fiança será devolvida. E há uma última hipótese de restituição, que é quando a fiança é considerada sem efeito, cassada. Eventualmente, o delegado de polícia pode ter estabelecido uma fiança e depois o promotor de justiça verificou que o crime é muito mais grave, denuncia o réu por um crime inafiançável. Não é justo que o réu permaneça preso, porque o crime é inafiançável, tendo recolhido a fiança. Nesse caso, a fiança será considerada sem efeito e o valor será restituído, até porque o réu permanecerá preso. E o que acontece com a pessoa que não tem condições de pagar a fiança? O que pode acontecer com ela? O Código de Processo Penal ele tem uma solução expressa para isso. O juiz, verificando a situação de penúria financeira do acusado, poderá restituir-lhe a liberdade independentemente do pagamento de fiança. No próximo bloco, o Justiça em Questão convida um especialista para responder dúvidas dos nossos telespectadores no quadro Seu Direito. É daqui a pouco, depois do intervalo.
Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Até quando a pensão alimentícia deve ser paga é motivo de dúvidas entre pais e filhos. Será que a lei estabelece um prazo para esse pagamento? Entenda na reportagem. A mãe da Caroline estava grávida dela quando se separou do companheiro. Na época, ele negou pagar pensão alimentícia e o caso foi parar na justiça. Ele então cumpriu com a obrigação. Mas quando a Caroline completou 18 anos, o pai parou de pagar a pensão e a mãe dela precisou recorrer novamente à justiça. Aí minha mãe foi lá e correu na justiça de novo, ele tem que pagar 6.500 do restante do negócio que ele não tinha pagado, né? Aí agora ele vai ter que pagar esses 6.500 mais os 400 até eu fazer faculdade. Pra mim era só tirar 21 e acabou. Aí esse falou que não. Enquanto eu estiver estudando, eu vou continuar recebendo. Muita gente acha que a pensão deve ser paga ao filho até ele completar 18 anos, mas a legislação não determina quanto tempo deve ser pago, mas sim até quando for a necessidade do filho, como é o caso da Rafaela. Com 3 anos, meu pai foi para fora do país e aí meus pais continuavam casados e sempre ajudou eu e minha mãe, mandando dinheiro pra gente e tal, até que após 4 anos eles divorciaram. E aí ele continuou me ajudando em relação à escola, moradia, ajudou um pouco. Aí terminei ensino médio, fui para a faculdade, fiz faculdade de odontologia, era um curso integral. E aí não tinha como eu estar trabalhando, então ele sempre continuou me ajudando nesse meio tempo. Aí o que ele me mandava já era para tudo que eu tinha que resolver de faculdade, comprar material, já incluía tudo. Não tem idade limite. A pensão ela é devida geralmente, enquanto a pessoa não tem condições de prover seu próprio sustento, seja porque ela não tem bens suficientes para isso, seja porque ela não tem como trabalhar, como por exemplo, uma pessoa que esteja ainda na faculdade, que esteja fazendo um curso técnico, ela não tem disponibilidade de tempo para trabalhar, então essa pensão seria devida mesmo após os 18 anos de idade. Por exemplo, nos casos de pessoas incapazes, essa pensão será devida eternamente, né? Até que alguém venha a falecer ou que sobrevenha alguma mudança nas condições financeiras das duas partes. O filho perde direito à pensão quando ele se casa. O juiz ainda explica que o pai ou a mãe podem pedir revisão do valor quando não conseguirem pagar. Toda vez que houver alguma alteração na capacidade econômica, na situação econômica de quem paga a pensão alimentícia, ele pode entrar com um pedido, com uma ação na justiça, solicitando a redução desse valor de pensão. O juiz alerta que existe punição para quem não paga a pensão. Quem não paga a pensão alimentícia pode estar sujeito a pena de uma prisão de 1 a 3 meses em regime fechado. Também pode estar sujeito a ter o nome inscrito em cadastro de inadimplentes, ter o nome protestado em cartório e, embora haja alguma controvérsia a respeito, também há a possibilidade atualmente de suspensão de passaporte, suspensão de carteira de habilitação, suspensão de uso de cartão de crédito, dentre outras medidas. O Justiça em Questão tem um espaço para resolver as suas dúvidas. Toda semana convidamos um especialista para responder às perguntas dos telespectadores. E nessa edição, convidamos a advogada Marina Lemos Teixeira para responder a João Pedro Silva, de Uberlândia. Tenho um filho com uma mulher com quem tive um relacionamento breve. Hoje pago pensão alimentícia acordada diretamente com a mãe da criança. Há alguns meses, a mãe da criança decidiu visitar os familiares no interior e tempos depois me informou que não pretendia voltar. Como meu filho está distante, praticamente não tenho tido contato com ele. A mãe da criança tem esse direito de se mudar para outra cidade com o meu filho sem o meu consentimento? Ele fala que foi uma coisa acordada diretamente com a mãe da criança. Ou seja, nessa fala dele, a gente vê que não tem uma decisão homologada no judiciário. Segundo ponto, quando nasce uma criança, nasce junto com a criança o poder familiar. E o poder familiar tem vários quesitos, né? E um dos quesitos, uma das espécies do poder familiar é a guarda. Então, assim, o poder familiar ele é muito maior do que a guarda. A guarda é só uma espécie do poder familiar. E dentro do Instituto da Guarda envolvem vários outros quesitos, que é a decisão de onde morar, qual escola estudar, se a criança tiver algum problema de saúde, qual hospital que vai tratar, qual tratamento que vai seguir, se vai doar órgãos, né? Então, isso tudo está dentro da guarda e do Instituto do Poder Familiar. Como ele bem disse, não tem nada acordado no judiciário, nem em relação à pensão, nem em relação à guarda, nem em relação ao direito de visita.
Como a mãe também tem o poder familiar junto com o pai, ela não está descumprindo nenhuma decisão judicial. Caso fosse homologado no judiciário, que a residência e o domicílio é em Belo Horizonte, por exemplo, ela teria que ter o consentimento do pai. Ou se hoje em dia, né, tem muito se falado sobre a guarda compartilhada, caso a guarda fosse compartilhada, teria que ter o consentimento do pai, o que não é o caso. Como foi um acordo celebrado de boca, inclusive em relação à pensão, ele não tem como fazer nada no momento. Se ela tivesse a guarda compartilhada, homologada no judiciário, e ela viajasse, fosse morar em outra residência, em outro local muito distante, ela estaria infringindo uma decisão judicial, estaria infringindo o direito de visita dele, que ele não autorizou, e aí está dificultando a visita do pai com a criança, e então ela estaria cometendo alienação parental. O que ele pode fazer hoje é fazer o pedido da guarda compartilhada e regulamentar o direito de visita no judiciário. E aí já fica até uma dica para todos os telespectadores, sempre que houver uma separação, né, ou seja, um divórcio, seja dissolução de uma união estável, ou seja apenas quando você teve um filho com um relacionamento breve, como foi o caso do João Pedro, eu sugiro sempre homologar no judiciário, para não haver esses problemas. Porque é tudo tranquilo na relação. Mas aí quando tem um problema desse, de mudar de cidade para muito distante, aí o problema já está muito maior. Então, quando tem acordo homologado no judiciário, é muito melhor. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Então envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Você já ouviu falar em família poliafetiva? O nosso dicionário jurídico esclarece. Confira. Poli vem de vários, né? Poliafetiva seria com várias tendências sexuais? Eu estou ficando na dúvida também. Nunca ouvi falar nesse termo. Poli vem de muitos, né? De variedades, né? Seria isso? Só sabe? Não sei. É meio difícil. Não sei te responder, não. Você falando assim, eu lembro mais ou menos, mas eu acho que poliafetiva tem a ver com pais homossexuais, não é isso? Acredito eu. Família poliafetiva é a família formada por pessoas que mantêm simultaneamente relações de afeto com 2 ou mais companheiros, que se conhecem e se aceitam uns aos outros em uma relação múltipla. Você já parou para pensar por que certidões e documentos não podem ser emitidos em um papel comum? No próximo bloco, vamos explicar sobre as peculiaridades do papel de segurança. Fique com a gente, voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Conheça agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O Banco Intermédium terá que indenizar uma idosa do município de Manhuaçu em R$ 5.000 por danos morais. A aposentada, que recebe o benefício pelo Banco Bradesco, aceitou um empréstimo consignado com o Intermédio, mas o contrato foi anulado porque ela não sabe ler e nem escrever. De acordo com os desembargadores da 16ª Câmara Civil, quando ocorre a anulação, o valor descontado deve ser devolvido à cliente como danos materiais. Em São João del Rei, uma mulher será indenizada em R$ 15.000 por danos morais. Ela teve uma reação alérgica após usar um medicamento manipulado pela farmácia Cânfora. O remédio causou queimaduras e manchas na pele da vítima. Na composição do medicamento foi encontrada uma substância diferente do que havia sido receitada. O valor estipulado para a indenização considerou o sofrimento da mulher e a conduta errada da drogaria na preparação do produto. Uma consumidora terá direito a receber um valor firmado em acordo com o Banco do Brasil e também indenização de R$ 2.000 por danos morais. A decisão é da 14ª Câmara Civil do TJMG. A cliente foi inscrita
2 vezes no cadastro restritivo de crédito por uma dívida que já havia sido quitada. Os desembargadores consideraram que ter o nome negativado 2 vezes pode gerar desconfiança da capacidade da vítima de cumprir as obrigações assumidas. Os papéis utilizados na impressão de documentos e certidões são especialmente elaborados para evitar fraudes e garantir a segurança jurídica dos registros. O repórter Azalf Alcântara explica quais são as particularidades desses documentos. Veja só. Todo mundo sabe que isso aí é uma certidão, né? Mais especificamente, certidão de registro civil. Todo brasileiro tem uma dessa, para nascimento, para casamento ou para óbito. Mas você sabia que esse papel é especial? Na verdade, ele tem garantia de segurança jurídica para evitar fraudes. Aqui no estado de Minas Gerais não existe gráfica credenciada oficial que forneça esse tipo de papel, um papel especial para registro civil. Aqui neste cartório no Barreiro, por exemplo, eles compram de gráficas em São Paulo. A Letícia vai explicar para a gente qual que é a garantia, né? Tem um nome, garantia. A segurança jurídica. Nós temos que garantir a segurança jurídica. Essa é a função dos cartórios. Então, o papel de segurança nos ajuda a evitar fraudes. Não apenas o papel de segurança, mas também o selo de fiscalização, que inclusive qualquer pessoa pode poder conferir usando o QR Code. Além disso, o próprio papel é cheio de caracteres de segurança. Por exemplo, o selo holográfico, tem essas listras, tem a cor do papel, tem essas micropigmentações que temos no papel. E se você olhar contra a luz, também temos contra a luz diversos desenhos que surgem. Então, ele é difícil de fazer fraude usando esse papel de segurança. Tem mais um papel de segurança que nós usamos em cartório aqui em Minas, que é o papel de segurança para a apostila da AIA. Que é esse aqui que está na minha mão. Ele também é importante, ele não é feito em gráficas, mas ele é oferecido pela Casa da Moeda, não é isso? A Casa da Moeda nos envia. É o mesmo papel de segurança, fixado também por provimento do CNJ, e a gente imprime aqui a apostila da AIA também conforme as regras do CNJ. Isso, com esse papelzinho aqui, esse papel garante que não vai ter fraude, porque ele também é cheio de caracteres. Tem essa questão aqui, ó, o talhe doce. Se você passar o dedo aqui, você vai ver que ela é diferente, a textura. E ele, inclusive, cola, tá vendo? Ele vem com cola já. Ele vai ser colado no papel, no documento original, para mostrar que foi conferido pelo cartório. Isso veio há pouco tempo para a gente, apostilamento. Antes ele era feito só pelo Ministério das Relações Exteriores. Ela ainda alerta que, no caso de fraude, a pessoa está sujeita a punições. No Código Penal estão previstos 3 tipos de fraude que podem envolver documentos. Tem a falsidade material, que é quando você faz uma alteração no documento físico mesmo. Então, vai lá no documento, apaga um nome e põe outro, por exemplo. Nesse caso, é uma falsidade material. Nós temos também a falsidade ideológica, que é um uso daquele documento diverso. Mas o documento é materialmente bom, ele é bom, mas você dá um uso nele diverso. Então, você, por exemplo, se faz passar por uma outra pessoa usando aquele documento. Já não é uma falsidade mais material. Então, tem esse tipo de falsidade e as penas estão no Código Penal. Variam de acordo com a gravidade do crime. Segundo a Corregedoria do TJMG, que orienta e fiscaliza os serviços notariais, esses papéis são padronizados em todo o país e tem o controle sobre eles. O selo físico que é utilizado pelas serventias, a Corregedoria mantém o controle e no site do tribunal tem a possibilidade de fazer a consulta da validade desse selo. Agora, os papéis de segurança, atualmente as empresas que fornecem têm o número de controle também, que é para consultar a validade desses papéis de segurança. As etiquetas para os atos de autenticação e reconhecimento de firma, também ela tem a numeração única. Hoje ela é fornecida por intermédio do Colégio Notarial do Brasil, que possibilita a consulta da validade dessas etiquetas. No caso de utilização, é comunicada à Corregedoria para verificar o que ocorreu e adotar as providências cabíveis no caso de alguma falta funcional do notário ou do registrador. Com o selo eletrônico por meio de QR Code das certidões, o TJMG tem economizado muito nos custos. Com o fornecimento do selo eletrônico, o tribunal não precisa mais contratar o fornecimento do selo físico. Esse fornecimento de selo físico ele tem um custo anual de mais de R$1 milhão. Então, o tribunal está gerando uma economia para o tribunal de mais de R$1 milhão, além de não ter custos com licitação e gerenciamento de contrato. Já que o papel é especial e o documento é importante, não custa nada lembrar da importância de conservá-lo.
nós aqui no cartório guardamos em arquivo e sem dobrar, jamais dobrar. A gente vê muito chegar aqui pra gente, o pessoal para pedir segunda via, porque dobrou, e aí no lugar em que dobra, com o passar do tempo, cria uma fissura, ele acaba rasgando. Então, não guardar dobrado, não plastificar, porque se você plastifica, você acaba perdendo os caracteres de segurança, você não consegue identificar aqueles caracteres. Então, melhor não plastificar. Pode guardar em plástico, ou então no envelope, mas não plastificar. Outra coisa interessante de fazer, guardar em lugar limpo, e sem poeira, e evitar de comer, obviamente, né? Comida, resto de comida, isso atrai roedores, atrai insetos que podem atacar os documentos. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o programa também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.